Shalom de Alma, irmãos, nosso Abba, nosso Pai Celestial. Yud He Vav He, Yud He Vav Shin Ai. Nosso Abba, nosso Pai e o nosso Filho. O Pai deu o nome dele ao Filho, olha só. O Pai deu o nome ao Filho. Yalsha. É isso, irmãos. Estamos aqui novamente, reiterando sempre, irmãos. É o nosso papel como um servidor, né, levar o Evangelho da Boa Nova. Nós que temos hoje o pleno conhecimento da verdade que nos libertou do sistema, que está aí oprimindo vários irmãozinhos dentro das denominações. Tem muitos irmãozinhos que ainda até agora não conseguiram encontrar o caminho, o verdadeiro caminho, irmão, porque existe o verdadeiro. Por isso que ele disse assim, eu sou o caminho. Senão ele não dizia, eu sou o caminho. Por quê? Porque todos os outros caminhos levam a Roma. Todos os outros caminhos levam a Roma. Todas as denominações pregam aquele que foi implantado por Roma, pelo Império Romano, que tem um nome que vocês sabem, que hoje está em todas as denominações, em todas as seitas, em todos os... né? Esse nome está colocado, né, lá no Concílio de Nicéia, dentro do compêndio bíblico. Isso aqui é uma Bíblia profética, né, que é copiada da Bíblia latina, né? Eu tenho aqui, essa aqui é uma Dalet, você entendeu? É copiada do quê? Dos pergaminhos. Essas aqui traz os nomes verdadeiros em hebraico, né? Tá certo, irmãos? Então, nós estamos todos os dias, irmãos, entregando, né? Levando o Evangelho da Boa Nova, o verdadeiro nome, o verdadeiro fundamento. Por que o verdadeiro fundamento? Porque é a verdadeira a fundação, a primeira que foi colocada, irmão. E sobre essa fundação, os homens vêm querendo restaurar e colocar, você entendeu? Outras fundações sobre ela, mas não existe outro fundamento a não ser o verdadeiro. Então eu falo aqui, ó, o verdadeiro nome do Criador e do nosso Salvador, o filho de Yal, que é Yalsha, foram revelados. O nome deles é Yal e é Yalsha. E lá no Concílio de Nicéia, irmãos, no Império Romano, quando nasce o Império Romano, 200 anos antes dele vir para o mundo, Mashiach, nosso Salvador, vir para o mundo, nasce o Império Romano, o chifre pequeno. Na transição da Grécia, nasce o chifre pequeno. E o chifre pequeno, Roma vai ficar até a vinda do Mashiach, para ele revelar quem que é o verdadeiro, quem que é o verdadeiro fundamento, ou o falso fundamento colocado pelo sistema da Babilônia, para enganar todos nós, irmãos. Para enganar todos nós, irmãos. Muitos de nós vivemos no engano. Então eu quero ler para vocês 1 Coríntios. Paulo revelou tudo isso aí. Paulo que foi um seguidor, um perseguidor, você entendeu? De Yalsha Mashiach. E aí Yalsha, quando ele estava indo, né, para aprisionar ali vários Yaldins, né, seguidores de Yalsha, e o próprio Mashiach falou para Paulo, era Saulo antes, né? Você vai ver, Saulo, que agora você vai ser chamado Paulo. Como que é difícil levar o verdadeiro nome, o verdadeiro fundamento para esse sistema maligno aqui que já tem um outro colocado no meu lugar. Um outro nome. Então Roma coloca aí um outro fundamento com o nome de Jesus e de Deus. Da onde isso aí? Isso é do Império Babilônico. Porque Roma faz parte do Império da Babilônia, daquela visão de Daniel. Estátua que Daniel viu, cabeça de ouro, troncos de prata, quadris de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro. Essa é a Babilônia, o Império Babilônio. Quando destruiu o Império hebreu, né, de Israel, e colocou aquele povo a se perder. Quando eles se juntam novamente, aí vem Roma e destrói no ano 70, e esse povo só veio se juntar novamente em 1948, quando aquele Oswaldo Aranha, aquele brasileiro junto com a ONU, definiu ali através da ONU um estado, né, para que o povo israelita pudesse se juntar ali. Em 1967 deu uma reforçada ali, que foi aquela guerra de 6 dias, que até hoje está. Mas ele disse assim, não passará essa geração. Não passará. Então eu quero dizer aqui para vocês, irmãos, presta muita atenção no que Paulo escreveu aqui, na frase, né, expressada por Paulo, narrada por Paulo, e está dentro da carta aos Coríntios, né, 1 Coríntios 3:11. Não se colocará outro fundamento além do que já está posto. Então, o próprio papai colocou já o fundamento, o verdadeiro fundamento, que era o filho dele. Yal colocou o verdadeiro fundamento, que é o filho dele, Yalsha.
Então aqui não existe nada de Deus e de Jesus. Aqui é Yao, Yahusha, o Salvador. Isso aqui, Xingyai, é salvação. Isso aqui, ó, em hebraico, Xingyai. Hebraico paleontológico, hebraico quadrático. É o que se fala hoje lá em Israel, tá bom? Então, significa o que essa frase que Paulo narra? Significa que não pode estabelecer uma outra base ou princípio doutrinário diferente daquele que já foi colocado. O Pai já colocou o Filho dele, já estabeleceu ali, no momento em que o mundo passa por uma transição ali, Lúcifer e Satanás toma de Adão e Eva a possessão desse mundo, e ele já coloca ali que o Filho dele, o fundamento, o verdadeiro fundamento, viria para restaurar, você entendeu, esse reino que ficou na mão de quem? De Lúcifer, que é no reino dos gentios. Então, no contexto religioso, frequentemente se refere à impossibilidade de substituir o nome verdadeiro, o fundamento verdadeiro, que é Yahusha Mashiach. Porque esse nome é o único fundamento e da fé e de salvação. É o único, não existe. Os outros são falsos, irmãos. São marcas colocadas pelo sistema babilônico. Então, o único fundamento, a única marca que vai nos restaurar e nos fazer voltar novamente para a nossa morada celestial, que era onde a gente morava, chama-se Yahusha. Yahusha, esse é o verdadeiro, irmão. A marca verdadeira. A outra marca, Deus e Jesus, é a marca colocada pela Babilônia, sistema babilônico, tá? Então, são marcas. E você, meu irmão, que escolhe qual que é a marca que você vai adorar, qual que é a marca que você vai esperar a salvação por ela. É você, é por marcas. Marca Deus e Jesus ou marca Yahusha, tá? Então a expressão não se colocará outro fundamento indica o quê? Uma restrição, uma impossibilidade de alterar ou substituir algo essencial, algo verdadeiro. O fundamento, a rocha, verdadeira, a rocha. Você entendeu? Roma, através do Concílio de Nicéia, no Império Romano, lá no Império de Constantino, ele colocou um outro nome, um nome que é do Panteão de Roma, da Babilônia, o nome de Iesus, e esse nome ele nasce lá em Antíoco Epifânio, quando o próprio Mashiach disse assim, então vocês vão lá entender lá em Daniel 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sobre a abominação da desolação colocada sobre o altar no lugar do cordeiro, Yahusha, tiraram o nome Yahusha, o cordeiro, e colocaram Iesus, ele matou um porco, então isso chama-se abominação da desolação. Tá certo, irmãos? Isso Paulo está nos alertando, você entendeu? A igreja primitiva aprendeu sobre isso, e isso foi colocado em esquecimento. Então quando você vai lá ler Jeremias 11:19, você vai entender que ele era o manso cordeiro, mas não sabia que a humanidade tramava contra esse nome, esse fundamento. Você entendeu? E fizeram o quê? Mataram o verdadeiro e colocaram o falso no lugar. Esconderam a árvore, que é o papai, né? E o fruto da árvore, que é o filho. A árvore, que é Yao, e o fruto, Yao. Por que leva o mesmo nome? Yao, Chá, salvação. Tá certo, irmão? Escondeu. Jeremias 11:19, para que ninguém mais lembrasse do verdadeiro nome. E esse nome só vai ser revelado, irmão, nos finais de era agora. Porque um anjo falou para outro anjo, Daniel capítulo 8, versículo 13. Um anjo falou para outro anjo, até quando essa abominação da desolação que Antíoco Epifânio colocou lá no altar, no ano 168, vai ficar em cima do altar para a gente ter que adorar o Iesus? O anjo falou assim, até 2.300 tardes da manhã, 2.300 anos. 2.300 anos, irmão. Sabe o que é isso? Isso só vai expirar agora em 2030, quando eu terminar os últimos dias dos 120 jubileus e a última semana de Daniel. Tá certo? Então aí o que vai acontecer? O próprio Mashiach, nosso Salvador. Por isso que ele é o Salvador. E ele virá e tirará de cima do altar. Porque tiraram, Antíoco Epifânio tirou o cordeiro e colocou o porco, o suíno, né? Iesus é o suíno. E colocou o suíno no lugar dele para durar enquanto o Império Romano estiver no mundo, antes de cair a Babilônia. E quando vai cair? Vai cair a Babilônia agora, quando o Mashiach vir para destronar todo esse reino babilônico e tirar esse Iesus, você entendeu? Que é o falso, e colocar o verdadeiro fundamento, que é Yahusha Mashiach. Entendeu, irmão? É complicado, mas é fácil de entender se é que você quer saber a verdade para se libertar. Conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Assim seja, irmão. Um estudo maravilhoso para vocês, tá? 1 Coríntios 3:11. Assim seja.